Amém, amados? Isso. A paz do Senhor, irmãos. Eu quero externar a minha alegria, a minha gratidão por voltar a essa casa pela terceira vez, para atender um convite do pastor de vocês. E feliz demais, mesmo abdicando hoje, de estar ausente da igreja, que sou pastor, estar aqui com o pastor Alexandre e a pastora Deise. Pastor Eduardo, conheci a esposa, esses músicos tão abençoados, quero parabenizá-los. Essas meninas estavam aqui, irmãos, fazendo a coreografia. Se eu desse uma rodada que essas meninas dão aqui, eu não ia conseguir pregar, que eu ia ficar muito tonto. Mas louvado seja Deus por tudo que Ele tem feito e realizado nesse lugar. Feliz em saber, viu, pastor Alexandre, que o meu amigo, pastor Eliseu Ignis, pastor Eliseu foi meu pastor, meu mestre. Nós servimos a Cristo em um ministério há 15 anos, hoje eu faço parte de outro ministério, já são 12 anos. Mas o pastor Eliseu foi o meu pastor e eu fui o co-pastor dele. E eu quero que você transmita um beijo no meu coração dele, meu abraço terça-feira, e diga a ele que ele é o profeta maior. Abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. Glória seja dada ao nome do Senhor. Capítulo 30 do primeiro livro do profeta Samuel. Somente 8 versículos. Quem encontrou diz amém. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre a banda do sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as suas 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus, e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo
alcançarás e tudo libertarás. O texto que nós acabamos de ler, ainda que eu não tenha lido todo ele a princípio revela-nos uma suposta tragédia que haveria de acontecer. Mas que Deus interviu na situação e fez com que, por conta de uma superação, aquilo que parecia ser uma tragédia se tornou um desfecho feliz, de superação. E essa história vai se escorrer, segundo a epígrafe do texto, em um lugar chamado Ziclag. Vocês poderiam repetir essa expressão com o pastor? Por gentileza, 1, 2, 3, diga Ziclag. Esta cidade, irmãos, ela foi, segundo o capítulo 27, e o versículo de número 7 do mesmo livro que lemos, foi um lugar de refúgio, onde Davi permaneceu durante 1 ano e 4 meses. Mas que, segundo a geografia bíblica, esta cidade fazia parte do território de Judá, mas ela estava até então sob o domínio dos filisteus. Existem algumas coisas misteriosas acerca desse termo Ziclag. E a primeira delas está relacionada ao significado do seu nome. Ziclag tem 2 significados. Primeiro, serpente. E segundo, Ziclag significa uma terra ondulada ou uma terra pedregosa. A segunda coisa misteriosa dessa expressão é que esta expressão Ziclag, ela era conhecida pela geografia bíblica como uma aldeia, localizada em uma área deserta, onde o solo era infértil, com escassas pastagens, e uma paisagem muito pedregosa e acidentada. Dá-se talvez o entendimento de que o segundo significado é uma terra ondulada ou pedregosa. A terceira coisa misteriosa dessa expressão Ziclag é que o autor do primeiro livro das Crônicas, lá no capítulo 12, versículo 8, ele vai chamar Ziclag de lugar forte. E a quarta coisa que o texto desvenda é que neste lugar forte se uniram a Davi homens fiéis, valentes e amigos. Então, pastor Almir, qual é o panorama aqui? O panorama é que Davi está em um lugar forte, refugiado, cercado de homens valentes, amigos e fiéis. Quando de repente, Davi, o homem segundo o coração de Deus, é golpeado por uma suposta tragédia. Ao retornar 3 dias depois de uma empreitada militar, que na verdade ele e os 600 homens que com ele estavam não participaram. Davi e os 600 homens que estavam sobre a sua liderança, após terem sido dispensados da batalha que ele iria se unir aos filisteus,
ele retorna com 600 homens. E nesse espaço de tempo, abriu-se uma lacuna, e a cidade que havia permanecido, a família de Davi, dos 600 homens, ficou desguarnecida. Os amalequitas, os historiadores dizem que talvez por uma vingança de Davi, eles entram em Ziclag pela banda do sul. E diz o texto que eles cometeram 3 atrocidades. Quantas, irmãos? 3. Primeiro, destruir a cidade. Segundo, colocaram fogo. Terceiro, levaram cativas as famílias de Davi e dos 600 homens. Quando esses homens retornam com Davi para Ziclag e se deparam com a cena, o sentimento deles foram de estarem sendo esmagados, tamanha amargura da alma que se abateu. Só que essa amargura não se deu pelo fato da cidade ter sido destruída e muito menos colocada a fogo. A alma de Davi, dos 600 homens, se angustiaram tanto pelo fato de suas famílias terem sido levadas cativas. E qual era a probabilidade, pastor Almir? Era deles serem vendidos no mercado de escravos e serem levados para o Egito, visto que ninguém havia sido morto. E Davi e os 600 homens sabiam muito bem, pastor Alexandre, que se isso acontecesse, talvez eles nunca mais veriam suas famílias. Por isso o versículo 4, pastora Deise, fala da angústia que se abateu sobre todo aquele exército e sobre o seu líder, Davi. Agora observe comigo. Davi está vivenciando uma crise existencial que jamais ele imaginaria viver. Ao retornar, ele encontra o seu lugar forte, que foi considerado o lugar de refúgio, onde ele permaneceu 1 ano e 4 meses. Ele encontra a sua Ziclag, primeiro, saqueada. Segundo, destruída pelo fogo. Terceiro, suas famílias levadas cativa. Quarto, ainda corre o perigo de ser apedrejado pelos seus companheiros. Davi está vivendo um momento de extrema dor. Diga comigo, extrema, mais alto, igreja, por gentileza, extrema dor. Davi precisava se reinventar. Davi precisava ser resiliente. Uma expressão que está em voga há pelo menos 2 anos. A capacidade de dar a volta por cima. Mas para isso, pastor Almir, o que Davi precisou fazer? Pelo menos 3 coisas, que foram fundamentais, diante da sua Ziclag destruída, tocada a fogo e a sua família levada cativa. A primeira coisa que Davi precisou fazer foi suportar a dor por um momento. Essa expressão dor já foi mencionada aqui hoje. Nesse período de pandemia, se tornou algo muito implacável.
muito mencionada nesses últimos dias, tanto no sentido físico, quanto no sentido espiritual, no que diz respeito à alma. E quando eu comecei a ler esse texto, e o Espírito de Deus me fez entrar dentro dessa profundidade aqui, pastora Deise, pastor Alexandre, o Espírito de Deus me fez reportar que algum tempo atrás eu havia ganhado um presente de aniversário. E coisa boa é pastor ganhar presente que possa edificar a sua vida espiritual. E quer alegrar o coração de um pastor, dê um bom livro para ele. Eu ganhei um livro há uns anos atrás chamado Alma Sobrevivente. O escritor é Philip Yancey, um jornalista americano que se converteu ao cristianismo. Neste livro, Alma Sobrevivente, Philip Yancey descreve a biografia de 13 homens, 13 personagens da história. E dentre os 13, 2 que se destacam pela sua popularidade: Luther King e Mahatma Gandhi. Só que dos 13, teve um que mexeu com a minha psique, mexeu com o meu coração. E quem é, pastor? Um médico chamado Paul Brand. Ele nasceu na Índia, com 9 anos, foi estudar na Inglaterra, se formou em medicina como ortopedista e cirurgião, e Paul Brand se especializou na área da cura da hanseníase, que nada mais é do que a lepra. E este famoso médico, ele entrou de cabeça numa das maiores complexidades da história humana, que é a palavra dor. Observando seus pacientes naquele leprosário, na Índia, ao retornar da Inglaterra e trabalhar na Índia por muitos anos, ele descobriu que a dor nada mais é do que uma dádiva de Deus. E ele vai explicar ao ponto de Philip Yancey escrever um livro junto com esse médico chamado A Dádiva da Dor. E neste livro, Paul Brand explica que a dor é uma dádiva de Deus. Mas pastor, quem é que em sã consciência gosta de sentir dor? Ninguém. Mas ele vai explicar que a dor é da parte de Deus uma dádiva, porque primeiro, sem a dor manifestada no corpo, nós seríamos pegos de surpresa por um ataque cardíaco, um derrame cerebral, um apêndice rompido, uma úlcera estomacal, aconteceria repentinamente, sem aviso. E ele vai explicar mais 2 coisas acerca da dor. Ele diz que a dor nada mais é necessária, porque ela é uma defesa do corpo. E terceiro, ele vai dizer que após o corpo sentir a dor, ele sofre uma transformação e ele encontra a capacidade de se reinventar. E foi o que Davi fez diante da dor. A dor de Davi não era física. A dor de Davi era na alma, pela possibilidade de perder a sua família. Pastor, e o que Davi fez? Ele criou um mecanismo de defesa diante da dor, para se reinventar, dar a volta por cima e não permanecer
prostrado. Eu vim de longe para estar aqui na Nova Unção para dizer a você, crente, está me olhando aí sentado nessa cadeira, eu me atrevo como um profeta de Deus a dizer que você é muito maior do que essa dor que você está sentindo. Ela não vai de maneira alguma te paralisar, te neutralizar, porque você é muito maior do que ela. Você lembra de Jó no ápice da sua dor, quando seus supostos amigos persistiam em dizer que Jó estava em pecado? Quando ele, no momento mais alto da dor, no capítulo 19, versículo 25, ele tem uma revelação messiânica, e o Espírito de Deus vem sobre ele, parece que o céu se abre, e Jó expressa uma das lindas revelações messiânicas, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Todo grande projeto, ele é precedido de uma grande dor. Uma criança para nascer é precedida pelas dores de parto. Davi precisou suportar a dor por um momento, se reinventar, dar a volta por cima e prosseguir para o segundo estágio, para a segunda tomada de decisão, para ele se reinventar e dar a volta por cima diante da sua Ziclag destruída. Pastor, qual foi a segunda coisa que Davi fez? Ele ignorou a ameaça de ser apedrejado. Repita comigo: ignorou a ameaça de ser apedrejado. Observe comigo que no versículo 4, Davi e os 600 homens, eles choraram tanto que não tiveram mais força para chorarem. Só que, ao invés deles se unirem para tentarem uma tomada de decisão, não, o que eles fizeram, pastor? Eles procuram um culpado para apedrejá-los. E eu estive pensando sobre isso. Não é assim que acontece de vez em quando conosco? Quando algumas coisas dão errado, a gente quer transferir a culpa para alguém. E quem eles encontram? E quem eles jogam a culpa? Em Davi. Agora Davi já está todo moído pela dor, precisava urgentemente ignorar a ameaça do apedrejamento daqueles a quem ele liderava. Só que o versículo 6 nos faz entender que os ânimos estavam alterados, e eles pensaram não com a razão, mas com a emoção. Irmãos, a coisa perigosa é no momento de uma situação de tragédia ou de perigo, se tomar uma decisão pela emoção. E parece que alguém no auge dessa tormenta, envolvido pela emoção, disse: se Davi é culpado, vamos apedrejá-lo. E parece que essa fala contaminou todo o exército de Davi. Se Davi já precisava vencer a dor, ele agora precisava ignorar aquela ameaça de ser apedrejado por uma culpa que não era dele. Mas a pergunta é nessa noite, pastor Almir, qual foi a estratégia que Davi usou para ignorar essa ameaça? Sabe o que Davi foi fazer? Ele foi consultar a voz de Deus, pastor Cristian. Diga comigo: consultar a voz de Deus. Enquanto o bochicho,
A difamação estava nos bastidores daquele exército, prevalecendo contra a vida de Davi. Davi toma uma decisão, ele dá uma ordem. Ele diz: Abiatar, traz-me o éfode de linho, porque eu quero consultar a voz do meu Deus. O éfode de linho tinha no peitoral do sumo sacerdote Urim e Tumim, eram duas lâmpadas, eram as lâmpadas que ficavam no peitoral do sacerdote. E quando não se tinha profeta, se consultava Urim e Tumim. Quando uma lâmpada acendia, Deus estava dizendo sim. Quando a outra acendia, Deus estava dizendo não. Davi diz: traze-me o éfode, vai consultar a voz de Deus. Pastor, o que o Senhor quer dizer? Eu quero lhe dizer que Davi, no auge da ameaça de ser apedrejado, ele não tomou uma decisão precipitada. Ele foi consultar a voz de Deus no auge deste momento tão crítico da sua alma. E essa precisaria ser a direção, a postura de todo crente que serve a Cristo. Quando alguém tenta nos apedrejar covardemente, e observe que Davi não ficou tentando se desculpar, porque se Davi entrasse, pastor Alexandre, no jogo dos 600 homens, daquela confusão que se originou por causa de alguém transmitir ou transferir a culpa, Davi perderia tempo, e quanto mais tempo se perdesse, mais a família se distanciaria de Davi e dos 600 homens. Davi não perdeu tempo, ele foi consultar a voz de Deus. E quando Deus dá a ordem, eu estou sentindo Deus aqui. Eu quero lhe dizer que, aleluias, quando Deus respondeu Davi, sabe o que Davi passou a fazer? Ele ignorou a ameaça do apedrejamento, porque ele tinha uma missão. Diga comigo, uma missão. Pastor, qual era a missão de Davi? Resgatar a sua família, irmãos. E eu entendo que todas as vezes que nós estamos para cumprir uma grande missão, um grande projeto de Deus, o nosso adversário vai sempre usar alguém para tentar nos apedrejar com pedra nas mãos. Mas o Espírito de Deus me autoriza a dizer: ignore quantas vezes forem necessária qualquer tipo de apedrejamento que alguém intentar contra a sua vida ou contra a minha vida. Pastor, por quê? Porque quem te defende, quem te justifica, não é o homem, mas é Deus. Paulo diz em Romanos 8:31, que diremos, pois, a esta coisa? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ei, quem vai te defender é Deus. Não parte por bate-boca, não parte por braço. Deixa Deus te justificar, deixa Deus tomar a sua frente, deixa Deus defender a tua causa, porque no final da história você vai cantar o hino da vitória e vai saber que você tem um Deus que cuida de você. Quem acredita nisso, levanta a mão, glorifica a Deus, aplauda o Senhor nesta noite, porque o Senhor é Deus. A nossa natureza humana, irmãos, é muito cheio de coisas estranhas. A gente sempre quer nos autodefender e nos esquecemos que nós temos hoje um dono. E quando se fala de defesa, servir a Deus é algo muito sério. Estou diante do altar da casa de Deus. Você não é qualquer um não, crente. Você é a menina dos olhos de Deus. Os pastores dessa casa são meninos dos olhos de Deus. Você lembra de Números, capítulo 14, versículo 10? Moisés levanta 12 espias por ordem do Deus de Israel para observar e espiar a terra. Quando os 12 voltam, dos 12, só 2 eram homens que tinham visão de águia. 10 atribulados. Jogam um balde de água fria em todo Israel no deserto.
Eles estavam no vale de Escol, já na entrada da cidade, da terra prometida. Todo o arraial ficou constrangido e atribulado. E de repente aquele murmúrio no meio de Israel, alguém cogitou, no capítulo 14, versículo 10, alguém diz assim: vamos apedrejar Moisés e Arão. Aí o texto diz que o Senhor se manifestou em glória na porta da congregação. A nuvem se posicionou, automaticamente desceu. Elemanto comene farabaragasse. Deus diz: Moisés, quer que eu mate todo mundo? Irmão, você pode mexer com quem você quiser, mas não mexa com crente que tem aliança com o céu. Não mexa com homem e mulher de Deus que tem lágrimas, boca no pó. Quando Davi vai consultar a Deus e Deus dá ordem a ele, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele chama a Deus para se posicionar na sua frente. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Pastor, qual foi a terceira atitude de Davi para dar a volta por cima diante da sua Ziclag destruída? Eu termino aqui dizendo que Davi precisou deixar para trás a sua Ziclag. Diga comigo: deixar para trás a sua Ziclag. Por mais que este território tenha sido para Davi um lugar de extrema importância para a sua sobrevivência, porque durante 1 ano e 4 meses Davi permaneceu em Ziclag por conta da perseguição de Saul. Mas Davi sabia no seu íntimo, em seu coração, que esse refúgio era transitório, era passageiro. E que mais cedo ou mais tarde Davi teria que deixar para trás esse refúgio para assumir o lugar de honra que Deus já tinha falado e preparado para ele. Aí Davi teve um start de Deus para começar a entender que era um momento de voltar. E quando ele resgata a sua família, juntamente com 600 homens, ele volta a Ziclag. Permanece ainda 3 dias. E no terceiro dia, após a notícia da morte de Saul e Jonathan, Davi toma uma decisão. Ele vai consultar a Deus para saber para onde era a direção que ele iria tomar. Aí Deus diz no capítulo 2 do segundo livro do profeta Samuel, Deus diz: Davi, sai de Ziclag e vai para Hebrom. Diga comigo: Hebrom. E eu já começo a encerrar, irmãos. Aqui é um paralelo muito forte para a minha vida e para a sua vida. Davi está deixando para trás um lugar que, ainda que ele tenha permanecido 1 ano e 4 meses, mas que tinha um significado de serpente, terra pedregosa, terra ondulada, para ele ir em direção a Hebrom. Diga comigo: Hebrom. Essa expressão no original significa companhia de Deus. Eu quero, no resumo dessa mensagem, te dizer que muitas das vezes será necessário Deus permitir que a minha e a sua Ziclag seja totalmente destruída. Sabe para quê, crente?
para Deus nos tirar da zona de conforto, mexer com a nossa estrutura e nos tornar a trazer para a sua companhia e entregar em nossas mãos o cumprimento da sua promessa. Qual era a promessa de Deus para Davi? Não era Ziclag, era Hebrom. O trono esperava Davi, irmãos. E ele precisaria entender que Ziclag só era um lugar de passagem. E quantas das vezes o comodismo gera em mim, em você, alguns pensamentos, como por exemplo, primeira coisa que o comodismo gera em mim e em você, é que Deus não tem mais nada para realizar na minha e na sua vida. Você já teve esse sentimento? Eu já vi muita coisa de Deus, e você para. A segunda coisa que o comodismo gera em mim e você, é o esquecimento do que Isaías escreveu e profetizou no capítulo 55, versículo 9, que os caminhos e os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos. Agora você não está entendendo porque que a sua Ziclag foi queimada, destruída. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite e me autoriza a lhe dizer que a totalidade da promessa, abra suas mãos assim, abre as mãos, crente, que a totalidade da promessa de Deus ainda não foi cumprida na minha e nem na sua vida. Você crê nisso e pode adorar e exaltar o nome do Senhor nessa noite? Deus vai trazer muitos aqui de novo para Hebrom. E varrelente calabarabaçai. De quantas ameaças, hein? Alexandre e pastora Deise. Quantas dores. Quantas noites de choro, hein? Mas era o refúgio. Era Deus forjando em muitos de vocês e nesses homens de Deus aqui um caráter robuscado pelo Espírito de Deus. Teu lugar não é Ziclag, teu lugar é Hebrom. No resumo da história de Davi, 40 anos em Israel, reina 7 anos em Hebrom e 33 em Judá, quando ele assume a totalidade do reino. Davi sai de Ziclag para viver ainda 40 anos. Eita glória! 40 anos de reinado e colocar o seu nome nos anais da história. Tem gente que entrou aqui com sentimento neste domingo pensando: não vai mais nada acontecer na minha vida. Você está enganado. Você está enganada, mulher de Deus, homem de Deus. Deus vai te fazer dar uma guinada, uma virada por esse tempo e vai cumprir a promessa que Ele te fez. Ah, se eu fosse você, eu levantava a sua mão ao céu e recebia esta palavra, essa mensagem que vem do trono de Deus para a sua vida nessa noite. Toma posse nesta noite, glorifica e exalte a Deus nesta noite aqui na Nova Unção. Aplauda e glorifique a Deus. Você lembra do que Deus já te falou lá atrás? A nossa mente pode cair no esquecimento, mas a mente de Deus não sofre de amnésia. O que Ele falou está falado, e ninguém vai impedir dele cumprir. Ainda que ele tenha que tocar fogo nas suas Ziclag. Eu termino aqui lembrando a vocês. Quando já ouviram falar da história que é fato verídico, do náufrago, de um homem que temia Deus e que estava a bordo de um avião com alguns tripulantes e caiu no mar, e ele parou numa ilha e ficou meses
esquecido. E começou a se habituar com aquela vida da ilha. Começou a sobreviver ali. Construiu uma cabana na beira da praia da ilha. E num determinado dia, ele atravessa a ilha ao outro lado para buscar mantimento. Mas na sua mente, no seu coração, Deus havia o esquecido. Ele iria morrer dentro daquela ilha. Até que num determinado dia, ele havia feito uma fogueira próximo da cabana. E quando ele está retornando do outro lado da ilha, e ele se depara com a visão de uma fumaça. E do alto ele vê a cabana em chamas. E quando ele se aproxima, ele não aguenta, a dor foi tamanha que ele começou a indagar com Deus. E num ato de ira, ele joga na face de Deus que Deus não amava e o havia esquecido para ele morrer naquela ilha. A alma daquele homem ficou amargurada e ele adormece. Ao adormecer, ele é acordado com alguém batendo nos seus ombros. Era um marinheiro. E quando ele se desperta, ele surpreso, e a primeira coisa que ele pergunta àquele marinheiro, e diz: o que você está fazendo aqui? E o marinheiro responde: nós viemos te salvar, porque o comandante viu o sinal da fumaça. Às vezes, irmãos, nós estamos caminhando achando que está tudo bem, e nós nos esquecemos das promessas que Deus ainda nos fez de algo muito maior e muito mais relevantes para a nossa história. Você vai sair daqui hoje consciente de que essa vida que você está vivendo, Deus tem muito mais ainda para realizar. Eu vejo algo muito extraordinário no mundo espiritual acontecendo na vida de muitos aqui nesta noite. Porque Deus levantará no meio desse povo príncipes e princesas, homens e mulheres que ainda irão surpreender-se com o que o Deus de Israel haverá de fazer na vida de vocês. Fique em pé, eu quero orar pela vida de vocês. Oh, Espírito de Deus, Dudu, prepara um louvor aí, eu quero orar. Põe a mão no seu coração aí, crente. Eu não sei a dor que tem lhe consumido. Eu não sei a afronta de alguém tentando lhe apedrejar. Eu não sei se você tem se acostumado com esse refúgio, com essa Ziclag, mas é hora de sair desse lugar. E eu quero fazer 2 apelos aqui. 2 apelos, enquanto esses meninos estarão louvando e exaltando o nome do Senhor. Eu quero saber aqui nessa noite, cadê você que está refugiado em Ziclag? Você que é um Davi de Deus, mas por umas circunstâncias da vida, você foi conduzido para esse lugar. Davi permaneceu firme, mas talvez você não tenha permanecido firme. Pastor, eu servi a Deus por muito tempo, mas as decepções, as calúnias, as afrontas, os apedrejamentos fizeram com que a minha fé fosse amortecida e foi desmoronando com o passar do tempo. Mas eu preciso retornar para Hebrom, porque Hebrom é o meu lugar. Ziclag não é mais o meu lugar. Você não vai ficar refugiado, escondido o tempo todo nesse lugar. Eu quero saber aonde está a primeira alma aqui nesta noite, e que vai sair do seu lugar e dizer: pastor, eu quero voltar para Hebrom, porque eu preciso de Jesus na minha vida. Sai do seu lugar e vem aqui. Está vindo aqui a primeira alma? Está voltando para Jesus, linda, tá? Oh meu Deus, chorando. Eu quero uma irmã aqui perto dela.
Eu quero uma mente, Elabaramasuri. Cadê a segunda alma para Jesus? Do meu lado esquerdo, tem gente aqui ainda, assim como essa moça. Cadê do meu lado direito, onde você está, Davi? Sai de Ziclag hoje, sai de Ziclag hoje. Aonde está você, jovem? Aonde você está, moça? Deus tem Hebron te esperando. O melhor lugar para se estar é na companhia de Deus. Aleluia. Pode cantar, Dudu? Pode cantar, porque depois eu vou fazer o segundo apelo. Já vou orar. Oh, põe a mão no seu coração aí. Aleluia. Oh, Jesus. Guardei a sede. Oh, Deus. Oh, Espírito de Deus. A canção não mudou. Guardei meu coração pra te encontrar. Aleluia. Ainda eu estou te esperando, você. teu nome mexe com. Sai do seu lugar, tem alguém abraçando alguém lá atrás. Deve ser alguém afastado. Sai do seu lugar. Estou queimando de. Enquanto o Eduardo está ministrando esse louvor de uma forma tão suave, sai do seu lugar. Você que está desviado, sai do seu lugar. Uma expressão até feia, né? Você que está distante dos caminhos. Você que está escondido em Ziclag, sai do seu lugar. Tem lugar para você em Hebron, sai do seu lugar. Aleluia, toma a atitude que essa moça tomou. Aleluia. Os obreiros aí, as obreiras, as cooperadoras ligados, sai do seu lugar. Saia, jovem. A nova unção te espera. Pastor Alexandre, pastora Deise, essa igreja te espera. Sai do seu lugar. Aleluia. Estou pegando fogo. Oh, Jesus. A chama dos teus olhos. Sai do seu lugar. Queimou. Aleluia. Deus está fazendo algo lindo na vida dessa moça. Aleluia. Glória a Deus. Estou te amando mais. Levassuri, levassai. Fica aqui, moça. Ei, fica aqui, eu quero orar por você. Fica aqui, pertinho de mim. A chama dos teus olhos me A Cláudia, fica aqui, Cláudia. Fica aqui pertinho do altar. Viu? cada dia. Deus começa a mudar hoje uma história. Deixa eu te dar um conselho. Não fica aí não. Estou te amando mais. Deus tem algo novo para sua vida. Não fica aí não. Vem cá, vem. Aleluia. Estou te amando mais. Como pastor da igreja, eu sei quando Deus fala, irmãos. Glórias. Eu sei quando o Espírito Santo trabalha. Aleluia. Eu quero fazer o segundo apelo. Agora é para você, crente. A você que tem pensado que as promessas de Deus foram neutralizadas, mas que hoje uma grande muralha cai por terra e Deus vai te fazer avançar para cumprir em você algo muito maior. Saia do seu lugar, eu quero orar por você agora. Agora os jovens, adolescentes, obreiros, irmãos, sai do seu lugar e vem para perto da Cláudia aqui agora, porque eu quero orar por você. Saia do seu lugar. Pastor, eu creio numa promessa maior de Deus para a minha vida. Saia do seu lugar, eu quero orar por você agora, porque eu sei que Deus falou com você aqui. Aleluia, eu estou te esperando, crente, saia. Eu estou te esperando, saia do seu lugar e vem para perto aqui da Cláudia. A Cláudia está renovando a sua aliança com Cristo, mas eu quero você, que tem uma promessa que ainda Deus não cumpriu, mas que Ele vai cumprir na sua vida. Cante, Eduardo. Aleluia. A canção não mudou. Permaneci. Aleluia.
teu nome mexe com Deus. Vai orando aí, pastores, pastoras. Vai orando, você aí atrás, vem aqui na frente. Vem receber de Deus, crente. Estou queimando de amor. Aleluia! O teu nome mexe com minha estrutura. Estou queimando de amor. Vai orando aqui por eles. Estou queimando Olha pra eles. de amor. Estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que se vai, estou te amando mais. Meu Deus! Estou pegando fogo. Você aí atrás, levanta a mão assim para o céu. Levante a mão para cá. Alma unção de Deus. E a cada dia que se vai, estou te amando mais. Espírito de Deus. E daqui Segura, Senhor, 1 milhão de anos fortemente nas mãos da Cláudia. estarei apaixonado. Que ela sinta o teu abraço, E daqui teu amor, envolvendo ela sobre as tuas asas. Que ela saia daqui diferente, anestesiada pelo teu Espírito. Aleluia! 1 milhão de anos Você pode adorar a Deus aí. estarei apaixonado por ti. E daqui a 1 milhão de anos ainda estarei. E daqui a 1 milhão de anos estarei apaixonado por ti. E daqui a 1 milhão de anos ainda estarei. Cláudia, aquele ali é o seu pastor e aquela ali é a sua pastora. Jesus te abraçou hoje aqui, viu? Você vai sair daqui hoje diferente. Tá ouvindo? Depois alguém vai pegar seu nome. Esse povo vai cuidar de você. Pastor Alexandre. Aleluia. Eu te amo.